Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que eu e o Guilherme Verano estamos aqui para mais uma entrevista com um entrevistado que já faz parte da nossa história aqui do nosso programa. A vocês, quem nos acompanha aí semanalmente, já viu o Dr. Marcelo aqui algumas vezes. O Dr. Marcelo foi o nosso primeiro convidado deste nosso programa de TV, já há algumas edições atrás, né, Guilherme Verano? Exatamente, 109 edições atrás, estava quem aqui, dando pontapé inicial nesse projeto Alto Astral, o doutor Marcelo Cecílio Daia, né? Pessoa muito querida pela gente, por toda a comunidade anapolina, né? Como é bom conviver com o doutor Marcelo, como é bom escutar o doutor Marcelo, isso é muito bacana. E como é bom ser elogiado, obrigado. Confete para lá, para cá, né? Mas é verdade, que a gente fala a verdade. Não, mas é verdade, ó. Então nós estamos na edição de número 110 com o doutor Marcelo aqui de novo. Ô Verano, médico infectologista, todo mundo conhece o doutor Marcelo aqui na cidade, por isso que a gente faz tantos elogios, mas um dos atributos dele, Verano, é de ser um bom ciclista, também, um bom pedaleiro. Quando começou não tinha nem rugas, né? Mas aí rugas do Cerrado. Foi criando. Foi criando as rugas. O Joséval também pedala. A gente encontra o Joséval no Qual o nome do aí. grupo dele? Tem nome também no grupo Não, dele? é ele sozinho, ué. Eu flutuo em alguns grupos aí. Já convidamos várias vezes para pedalar com a gente. Eu estou esperando ter mais rugas. Acho que é. Doutor Marcelo, mas vamos começar aqui falando de pedal. Nós tivemos agora, encerramos a semana passada o mês de outubro, não é? Esse programa nosso no ar agora na primeira semana de novembro. E a gente teve no finalzinho do mês de outubro aí um pedal muito interessante, do qual o senhor participou. Foi o pedal do Outubro Rosa. Eu vi até Dr. Pedro Ernesto de Jesus numa bicicletinha lá, é verdade? Verdade. Foram 200 pessoas. Segundo o Dr. João Bosco Machado, o maior pedal nacional com esse fim, que foi do Outubro Rosa, foi o que nós realizamos, mais de 200 pessoas, muitas mulheres, porque o objetivo justamente era esse, conscientizar as mulheres e trazer as pessoas para o esporte. Então foi um pedal, um passeio ciclístico, né? Não foi um pedal leve, tranquilo aqui dentro da cidade, que foi muito bonito. Então, assim, não teve nenhum incidente, correu tudo tranquilo, tivemos um apoio do CMTT, a população até nos prestigia também em relação a isso, mas o objetivo é esse, é conscientizar as mulheres da importância do Outubro Rosa, trazê-las para a atividade física e mostrar que, mesmo as mulheres que tiveram algum problema, algum tipo de câncer, não só câncer de mama, devem voltar para atividade física. E no pedal a gente tinha mulheres que tiveram câncer de mama que estavam pedalando. Então é um pedal muito interessante para conscientizar a população. Nós fizemos um abraço simbólico na unidade oncológica, que é uma unidade que está correndo o risco aí de ser fechada, mostrando o apoio que o grupo dá para essa unidade, a importância que ela tem para o município e para a cidade de Anápolis. Então foi um pedal muito bonito. E no dia 24 de novembro, nós teremos um pedal também, nos mesmos moldes, mais ou menos com as mesmas pessoas, para comemorar o Novembro Azul, que é contra o câncer de próstata. Justo. Então a gente está fazendo 2 pedais juntos, seguidos, para duas finalidades importantes, que é a prevenção de câncer, seja no câncer na mulher, seja o câncer no homem. E aí a gente está falando de campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, temos várias campanhas já que acontecem no nosso país, né, na área de saúde. Eu queria a opinião do senhor em relação a essas campanhas. O senhor no entendimento do senhor, essas campanhas têm ajudado a sensibilizar, essas campanhas têm trazido efeitos positivos para a nossa comunidade? Tem, várias delas são muito importantes. Eu acho que o Outubro Rosa e o Novembro Azul são datas bem marcantes, no sentido de resposta, né? Que a população
busca nessa época, porque existe uma facilidade maior de exames nessa época, busca as unidades atrás de resultados e de diagnósticos. Em outras situações, a gente começa a congestionar demais com muita data. Então, talvez uma data marcante que existe, e o símbolo mais marcante que nós temos do lacinho, é o do dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Verdade. Então, realmente é uma data importante. O mundo inteiro se colore de vermelho no dia 1º de dezembro para fazer a luta contra a AIDS. Eu acho que essas datas são importantes para a gente tentar quebrar alguns paradigmas, quebrar discriminações e chamar a população para pensar nas doenças e pensar em diagnósticos. Não pode ter demais também para não congestionar, mas realmente Outubro Rosa é marcante, as pessoas realmente buscam mais diagnóstico. O que não podia acontecer é que a facilidade de exame se desse só nessa data. Então a gente percebe que a prefeitura se mobiliza em outubro para liberar mais mamografia, em novembro para fazer mais exame de próstata. Mas isso devia ser uma constante, isso não devia ter tanta dificuldade nas outras épocas do ano. Porque a gente não deve ter só uma campanha, né? E o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são datas específicas, não é um período só. É uma conscientização da população, e no caso da mulher, da importância do autoexame, da importância de buscar o diagnóstico, de tratamento. Isso acontece o ano todo. E o Novembro Azul é a mesma coisa. Então são datas para lembrar de um evento. Né? O 1º de dezembro, a gente não fala dezembro vermelho, a gente fala 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, para a gente quebrar paradigmas, quebrar discriminação. Então isso é mais importante. Agora, em relação até o Novembro Azul, porque a gente sabe que a mulher sempre, pela própria história de vida, ela procura mais um médico. O homem a gente sempre brinca, o senhor só vai através da orelha, a mulher levando. Mas dá para perceber que através até dessa campanha, do simbolismo, os homens estão procurando mais por conta própria o Novembro Azul. Eu digo isso meio médico, mesmo sem ser sua especialidade. Não, é bem evidente. É bem notável. Sim, normalmente os pacientes pedem para fazer o exame. Eles têm a impressão que o exame deve ser feito nessa data. Mas só de lembrá-los já é importante. Já está surtindo efeito. Sim. Coisa boa. Muda realmente. Existe um impacto importante. O senhor falou aí do 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, falou do lacinho vermelho, e a gente recorda aqui que há 15 anos atrás, nós não falávamos muito em Novembro Azul, em Outubro Rosa, que começou até primeiro que o Novembro Azul, e ganhou essa proporção aí. Mas nós já tínhamos essa simbologia do lacinho vermelho para o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e falávamos muito em AIDS naquela época. Eu acho que esse momento do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ele ajudou a quebrar alguns paradigmas, porque muita gente tinha até receio de falar de AIDS há 2, 3 décadas atrás. Era assunto proibido. O senhor acompanha isso muito bem, porque se tem uma pessoa que sabe desse assunto, que vive esse assunto, que transpira esse assunto, é o Dr. Marcelo Cecílio aqui na nossa comunidade, e nós devemos muito a ele em relação a isso. Mas a minha pergunta é, como é que está a questão da AIDS hoje mundialmente, no nosso país, na nossa cidade? Então, o que acontece no mundo todo hoje a gente, da década de 80 para cá, muita coisa evoluiu. Né? Na década de 90, 95, quando começaram os primeiros medicamentos, a associação de 3 medicamentos, que houve a revolução em relação à mortalidade para o HIV, e a doença, ao longo do tempo, veio mudando a figura e deixou de ser uma doença que matava e passou a ser uma doença crônica. As coisas mudaram muito, os números têm mostrado que vem se morrendo menos de HIV ao longo do tempo, mas o número de diagnósticos continua mais ou menos estável. Não está crescendo tanto, mas são cerca de 35 milhões de casos de HIV no mundo. Então é muito caso. O que a gente observa? Existia uma ideia de que se a gente conseguisse
tratar 90% dos pacientes e desses 90% deles estivesse com carga viral indetectável, a gente conseguiria parar a transmissão da doença. Isso vem sido buscado por vários países e alguns países já conseguiram isso, como a Inglaterra. Só que parece que a transmissão não diminui só com essa estratégia. E a estratégia que tem dado certo para a diminuição da transmissão do HIV chama-se PrEP, profilaxia pré-exposição. A profilaxia pré-exposição, que é o uso de um medicamento continuamente para as pessoas de maior risco para contraírem o HIV, tem diminuído no mundo todo a transmissão da doença. Então, muita coisa avançou, medicamentos conjugados, um comprimido só, 2 comprimidos, simplificação, menos efeito colateral, uma tomada diária ao invés de 2, 3, medicamentos que vão ser injetáveis e faz uma vez por mês, que deve estar chegando. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas talvez o grande marco realmente é a PrEP. E aí vou até aproveitar, no dia 7 de dezembro, nós vamos fazer um simpósio, que é um simpósio de prevenção do HIV, onde nós vamos discutir várias formas de prevenção, desde a transmissão da mãe para o filho, transmissão vertical, estratégias de prevenção, que são várias, inclusive o PrEP. Aí vai vir um médico de São Paulo, que é o Dr. Esper Calas, que é um médico especialista, é uma das grandes autoridades no país quando a gente fala de HIV, e de doenças infecciosas gerais. Ele comanda a vacina contra a dengue do Butantan, ele está nas pesquisas da Zika e fala muito de prevenção. Então o Dr. Esper vai vir falar para a gente sobre PrEP no dia 7 de dezembro, e é um evento aberto para a classe médica, preferencialmente, mas para todos aqueles que tiverem interesse em conhecer sobre prevenção de HIV, vai estar aberto. No dia 7 de dezembro, vai ser na Unievangélica, no bloco E, no auditório, e a gente espera ter várias pessoas, porque é uma coisa importante. A gente fala muito de simpósios de tratamento da doença, se discute muito tratamento e se fala muito pouco de prevenção. Então a gente quer discutir prevenção do HIV. Quais são as melhores estratégias, o que fazer para prevenir, voltar àquelas campanhas que existiam antes e trabalhar a prevenção. É muito importante, porque melhor que todo o avanço que tem na terapia do HIV é não ter o HIV. E nós temos estratégias hoje eficazes para prevenir o HIV. Então a gente vai discutir a prevenção. Doutor, voltando um pouquinho no tempo, o início lá do paciente zero, houve muita especulação na época, teria sido o comissário de bordo, vindo, aquela história, mas nunca vai saber na verdade quem foi. Mas vou pegar 2 casos aqui, um que evoluiu para a morte rapidamente, talvez tenha sido o primeiro grande choque, assim, por se tratar de uma pessoa da indústria do cinema, que foi o Rock Hudson, ator norte-americano. E a gente pega quase que paralelo à mesma época, o Magic Johnson também com o vírus. Por que um consegue se manter? Tudo bem, um era atleta, outro era ator, um era mais idoso, o outro mais jovem. Mas por que o Magic Johnson conseguiu, apesar do pouco tratamento que tinha naquela época, sobreviver e bem até hoje? E a gente pega Rock Hudson, pega Fred Mercury, Cazuza, e evoluíram tão rapidamente para a morte. Bom, primeira coisa, o Magic Johnson, ele expôs o diagnóstico assim que soube e convocou o coletivo de tratamento. imprensa e foi. Os outros tentaram esconder, com exceção do Cazuza, que buscou tratamento o tempo todo. Mas o Rock Hudson, aquela imagem de galã de Hollywood, aquela coisa toda. Uma outra coisa o momento do diagnóstico dessas pessoas era um momento complexo. A gente não tinha muito medicamento eficaz para dispor para eles. E o Magic Johnson, ele é uma das porcentagem baixa que existe, que a gente chama de controladores de elite, aonde o próprio organismo consegue controlar a replicação viral e não deixa com que ele adoeça. Então ele é um controlador de elite, ele não precisa nem usar medicamento. Mas tem a ver com a condição física dele ou não? Ou nem Ninguém sabe ao certo. A gente tem paciente de todo jeito, né? Ele é um atleta, mas tem paciente que não é atleta. Vai poder ser um frágil fisicamente conseguido da mesma forma. Também da mesma forma. Então o que ele tem de diferente é isso. Ele é um controlador de elite, ele consegue controlar a doença desde o diagnóstico até os dias de hoje. Né? Então, realmente é o que diferenciou ele. Fora isso, na época do diagnóstico dele, apesar de muita coisa, muito avanço que havia, mas ainda era uma doença que era meio assim,
os medicamentos não eram tão eficazes. Meados dos anos 80. Certo. Mas é um cara que deu de muita sorte. Então, Marcelo, o senhor falou aí no PrEP e que tem dado muito resultado em relação às pessoas dos grupos de risco aí. E os grupos de risco são os mesmos da década de 80? Isso mudou? Como é que está isso hoje? Então, em relação ao HIV, é uma coisa importante. Desde da descoberta do vírus e dos que se estabeleceu os mecanismos de transmissão, não mudou. O mecanismo de transmissão é o mesmo. E as pessoas envolvidas, as pessoas que têm maior risco, também não mudou. Então, a gente sabe hoje que a incidência da doença é em torno de 0,4% na população geral, mas chega a 10% em núcleos específicos, né? Homossexuais masculinos, travestis, isso chega a 10%, 12%. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa classe, porque é uma classe que está mais exposta. Quando a gente fala de PrEP, o ideal seria que a gente fosse para a rua e buscasse realmente esses casos, aumentar o nosso número de usuários. Hoje nós temos em Anápolis cerca de 100 usuários de PrEP e a gente poderia ter muito mais. O Brasil poderia facilitar muito mais o acesso da população ao PrEP, que seria uma estratégia importante. Londres, com a estratégia do PrEP, reduziu a transmissão. A Austrália é a mesma coisa, os Estados Unidos. Então a gente precisa facilitar para a população o acesso ao medicamento. E o ideal seria que a gente buscasse as pessoas que não têm acesso à saúde. Vou dar um exemplo. Quem, porventura, usualmente, vê um paciente travesti num ambulatório, num consultório, buscando saúde, buscando um mecanismo saudável de fazer o uso do hormônio, ou mesmo buscando para qualquer problema de saúde. Eles são extremamente discriminados e deixados em segundo plano. A gente precisa trazer essa população para o sistema de saúde. E fazer de conta, achar que eles não existem, isso é besteira. Quem financia, a maioria das vezes, onde a gente pega os travestis, garotos de programa, é a sociedade. É uma sociedade que é hipócrita, que acha que não pode falar sobre isso, mas quem alimenta esse meio, né, que acaba sendo um meio de segundo plano, é justamente as pessoas que mais criticam. Então a gente tem que tentar trazer essas pessoas para o sistema de saúde, oferecer medicamento para eles, oferecer tratamento, para reduzir dano. São pessoas que são largadas em segundo plano. A gente precisava trazer essas pessoas para o sistema de saúde. A gente vem tentando. Com o PrEP, a gente consegue trazer algumas pessoas. A gente consegue fazer com que a medicação chegue em pessoas que tinham certa dificuldade, né? A gente faz PrEP com prostituta. A gente faz PrEP com garoto de programa. E a gente quer justamente que eles não adoeçam. E a gente oferece medicamento, eles são testados de 3 em 3 meses, eles pegam camisinha. A gente passa muita informação, faz exames. Isso é importante. Então, trazer essa população para diagnóstico e tratamento é importante. Doutor, e a partir do momento que eles pegam, digamos assim, essa confiança, essa parceria mesmo de ir, vou tratar, a coisa caminha bem, evolui bem, eles são consistentes no tratamento, se faltar vocês vão atrás, vocês ligam, vocês criam essa relação mesmo de confiança? A gente tenta criar essa facilidade toda para eles. A gente não consegue por conta de demanda de estrutura mesmo, mas dentro da estrutura que a gente tem, no nosso ambulatório aqui, a gente se vira para fazer com que eles tenham um atendimento de muito boa qualidade. Então é um sistema público, mas que nós temos infectologistas que atendem, nós temos uma equipe multidisciplinar com enfermeiro, assistente social, psicóloga. Você para criar laços mesmo. Exatamente, a gente vai atrás e a gente tenta fazer com que o paciente se sinta acolhido mesmo. A equipe é muito boa, a equipe é muito unida. É um programa que funciona já há quase 25 anos. A equipe está junto já há pelo menos 10, essa mesma equipe, e funciona bem. Eu acho que a gente tenta estruturar e facilitar para o paciente o máximo que a gente pode. Lógico que a gente não pode também dar o remédio para o paciente e ir atrás para entregar o medicamento.
Mas a gente, porque o paciente precisa também fazer a parte dele, mas tem muita facilidade para o paciente, sim. Bom demais. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, hoje em dia mudou um pouco do que era na década de 70, 80, 90. O pessoal está mais consciente, não está? Então, uma coisa que acontece, quando a gente fala de PrEP, as pessoas às vezes falam assim, você vai fazer PrEP e as pessoas vão ter mais doença sexualmente transmissível. O que a gente observa é que o diagnóstico aumenta muito, porque a gente traz esse paciente para o ambulatório. Então a gente testa mais esse paciente, com muito mais frequência. Você testar o paciente, você dá mais diagnóstico. As doenças mais ou menos acontecem da mesma maneira, seja sífilis, seja gonorreia, hepatite B, hepatite C, HIV, mas você traz o paciente para o ambulatório. Então isso é importante. Você acaba dando mais diagnóstico. Quando se fala que a epidemia de sífilis ela acontece pelo fato das pessoas de ter faltado penicilina no mercado, talvez o não tratamento dos pacientes se dê por isso. Mas o diagnóstico não tem nada a ver com a falta do medicamento. O que a gente precisa cada vez mais é entender o seguinte: com a colocação do teste da mamãe na rede pública, a gente aumentou o diagnóstico de várias doenças. As mulheres que não tinham acesso ao diagnóstico, a um pré-natal com exames, as mulheres mais pobres passaram a ter acesso a diagnóstico. E a gente começou a diagnosticar toxoplasmose, sífilis, HIV, várias doenças nessas mulheres que a gente não diagnosticava antes, porque elas não faziam exame. Ou pagavam para fazer o exame ou simplesmente não faziam, porque pedia-se e não fazia. Então, a gente aumentou o diagnóstico. Com o acesso do paciente ao CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, onde ele faz testes gratuitos, também a gente aumentou o diagnóstico. Então, o que eu acho que vem acontecendo é um aumento de diagnóstico que a gente vem conseguindo fazer, e a gente precisa estruturar a unidade de saúde para que essa unidade consiga atender à demanda dos pacientes. E a gente precisa entender, o médico precisa entender, e aí vem uma crítica à classe, que é o seguinte: nem sempre o médico quer atender uma DST, quer atender uma sífilis, quer atender uma gonorreia. São doenças negligenciadas, porque acha que o cara procurou, isso é coisa à toa, isso é coisa banal, qualquer um trata. Qualquer um trata, mas ele é incapaz de tratar. E aí, eventualmente, a gente tem, por exemplo, no nosso ambulatório, eu tenho equipe de enfermagem, a enfermeira que trabalha diretamente comigo, ela dá diagnóstico com muito mais facilidade de sífilis terciária, sífilis secundária, do que eu vejo pessoas na UPA, médicos atendendo. Então, a gente precisa de equipes e dar condições, já que o médico não quer fazer o atendimento, que as outras pessoas que estão preparadas façam o atendimento. Então, a gente precisa proporcionar esse atendimento para a população e o tratamento. Então, hoje, lá no ambulatório, a gente dá o diagnóstico e a gente faz o tratamento. Então, a gente aplica bezetacil lá para os nossos pacientes. Então, a gente consegue montar uma estrutura do ambulatório completa, de diagnóstico e de tratamento também dos pacientes. Mas a sífilis e a gonorreia estão aí, né? Porque Sim. tem muita, o senhor falou, são doenças negligenciadas. E esse recrudescimento é real mesmo? É real, as pessoas não adianta achar que ninguém vai transar, as pessoas transam. O que a gente precisa fazer? Orientar para que usem camisinha, para que diminua a incidência de doença sexualmente transmissível. Mas elas vão ter relação sexual. E até colocando historicamente, porque a gente teve anos 60 e 70 a revolução sexual. Vamos colocar aqui até, né, ninguém é de ninguém. Virou aquela coisa, seja em drogas, comportamento sexual, promíscuo, aquela coisa toda. Anos 80 veio a AIDS, aí todo mundo, opa, a gente pode morrer disso aí, câncer gay, mata, aí todo mundo, né, passou a tomar cuidado. Aí veio uma terceira geração que medicamentos evoluíram, a gente não precisa se preocupar, é tratável. Como lidar com gerações diferentes? A gente já entrou nessa terceira geração que não está nem aí, mesmo com tanta informação. Tanta informação e tanta droga. É impressionante como os jovens vêm usando droga. Quando eu falo droga, eu não estou falando maconha. Maconha é normal. Nem cocaína, nem heroína.
é a tal da bala, é o êxtase, é LSD, que as pessoas vêm usando com muita frequência. E nessa utilização, ninguém é de ninguém de novo. A gente está voltando para aquele ponto, então, da primeira geração lá dos anos 60 e 70. Com drogas fortes, drogas talvez não... Ah, não é crack, eu não uso crack, eu uso LSD, né? Uhum. É droga. Né? Eu não uso cocaína, eu uso êxtase. É só para baladinha ali? É droga. Né? Então, a gente mexe com sensório. E, assim, eu particularmente não consigo entender um cara que sai, usa droga, transa com 7, 8, mas no dia seguinte não lembra de nada. Mas é a opção de cada um. O que a gente precisa fazer? A minha função no ambulatório não é corrigir esse fato. Isso é coisa para a polícia, psiquiatria. A minha função é reduzir dano. Então eu quero diminuir dano. O cara vai usar droga, tudo bem. Use camisinha para ter relação. Faça o PrEP. Vamos diminuir dano. Porque se eu não trabalhar a diminuição de dano, ele vai continuar usando droga e vai ter HIV. Então eu vou reduzir dano. Essa é a minha função. Tá certo. Né? Eu acho que tem que trabalhar, diminuir o uso de drogas, essas coisas. É Polícia Federal, é psiquiatria, são outras partes do sistema envolvido. Mas a minha parte lá é tentar reduzir dano. Oferecer camisinha o máximo que a gente pode. A gente oferece camisinha distribuído gratuitamente no terminal urbano. Tem um dispenser com camisinha lá. Não precisa nem pedir, né? Nem pedir. Então, o que a gente quer fazer? É reduzir isso. Achar que as pessoas não vão ter relação sexual, isso é ilusão, isso é besteira. Então, que tenham, mas que se previnam. Então, Marcelo, aí, falando dos usuários de droga, tinha-se muita transmissão através das seringas, né? Essa coisa diminuiu, imagino, porque agora o senhor coloca aí o usuário de drogas num outro contexto que às vezes a gente nem pensava, que é da pessoa que faz o uso de droga e sai aí tendo vários parceiros, como o senhor disse, 7 pessoas numa noite, alguma coisa nesse sentido, e aí tá a promiscuidade mesmo, não é? Então talvez por esse lado a gente nem avaliava. Mas eu estou dizendo a questão dos injetáveis, que era um problema no passado, isso hoje ainda acontece em menor proporção? No Brasil, a droga injetável, ela nunca foi muito importante. É verdade. Porque é uma droga mais cara. Né? Então, o que a gente observa? Nos Estados Unidos, tem uma segunda onda de uso de droga, na faixa dos 20 e poucos anos, porque voltou o uso da heroína lá. Mas no Brasil não tem, heroína não é uma droga usada aqui. Cocaína é mais cara, então a gente tem muito uso de crack. Então a gente tem muita transmissão de HIV por relação sexual mesmo entre os usuários de drogas. Mas pouca droga injetável. Mas não é que não existe, existe. E a doença acontece também entre as pessoas que usam. Vem diminuindo porque a utilização da droga injetável no país é menor. Agora, uma coisa importante que a gente observa a gente vê um número de pessoas usando droga em outros locais assim, que a gente não via antes. E que as pessoas acham que não é droga, não está fazendo uso de droga. Por exemplo, você pega pessoas, caminhoneiro, que usa cocaína para poder dirigir mais. Ele não consegue mais comprar o rebite, usa cocaína para ficar acordado e ficar ligadão. Ele usa aquilo não como droga recreativa. Ele usa como ferramenta de trabalho, mas é droga. Você pega pessoas que vão fazer trabalho braçal. Esse dia até me assustei em relação a isso. Fui com um colega numa fazenda dele, que estava arrendado para o pessoal que planta mandioca, e o caseiro estava me falando que o pessoal começa a trabalhar 2, 3 horas da manhã, catando mandioca, e tem que encher 100 caixas cada um até 6 da tarde, 6 da manhã. E o uso de droga em relação a eles é altíssimo. O pessoal, todo mundo fuma crack para trabalhar. Senão não aguenta ficar acordado e tal. Então, assim, existe um uso de droga também no interior do país. Assim como vem aumentando o número de drogas nos Estados Unidos no interior, aqui também vem. Então a gente tem hoje o acesso à droga entrando em vários pontos, né? E isso é problema. Então a gente precisava tentar reduzir isso. Tentar reduzir o consumo da droga, tentar reduzir a entrada da droga no país. Porque é um problema sério. Muitos fazem confusão e essa pergunta ela é recorrente sempre que a gente bate um papo igual esse aqui.
Qual que é a diferença de ter AIDS e ser portador do HIV? Acho que o senhor já respondeu essa pergunta milhares de vezes. Isso é uma pergunta que a gente responde muito para o paciente, né? AIDS é uma doença, né? Uma síndrome que tem alguns sintomas e que tem definições. O HIV é a infecção pelo vírus HIV. A pessoa pode ter a infecção e não ter a AIDS ainda. Ele não desenvolveu a doença. Ele vai desenvolver a doença num outro momento. Então a gente chama ele de HIV positivo. O paciente com AIDS, ele tem alguma doença definidora. Ou as células de defesa estão muito baixas, ou ele já teve alguma doença definidora. Uma pneumonia atípica, uma candidíase que não foi só um sapinho, que não é só na boca, é no esôfago também, toxoplasmose, meningite por uma causa fúngica que não é comum, um tipo de câncer que não é comum na pessoa jovem. Então são doenças que definem a AIDS. Aí a gente chama de AIDS. Vale a pena lembrar que o paciente que tem AIDS, ele eventualmente, quando começa o tratamento, ele sai da fase de AIDS e volta para a fase HIV positivo. Então, hoje a gente consegue pegar um paciente com doença, tratar e ele voltar para a fase HIV positivo, ficar bem de novo, desde que ele use o medicamento. Mas a diferença basicamente é essa. A pessoa se infecta pelo vírus, ele fica HIV positivo, normalmente em torno de 5 a 7 anos de incubação, quando começam os sintomas da AIDS. Então, se a gente começa a tratar na fase de HIV, ele vai manter HIV positivo só. Se está na fase de AIDS, a gente tem que tentar reverter para a fase de HIV. Essa máxima aí que a mulher se infecta mais do que o homem, isso acontece mesmo? Hoje nós temos uma redução do número de infecção por mulher. Nós temos hoje mais ou menos 2 homens para cada mulher. No início era 16 homens para cada mulher infectados. Teve fase que ficou quase igual, 1 para 1. E hoje o que a gente observa é que as mulheres vêm se prevenindo mais e diminuindo a transmissão entre as mulheres e voltando a crescer entre os homens, principalmente entre os homens de 15 e 29 anos. É uma faixa etária que aumentou muito. A gente não conseguiu reduzir a doença nessa faixa etária. E precisamos trabalhar isso. Então, entre os jovens, homens, principalmente homens que fazem sexo com homens, a doença vem aumentando pelo fato de não usarem preservativo, não se prevenirem. Ou não usar preservativo, ou não usar PrEP, e ter relação sem camisinha. E até nesse sentido, a gente falando de campanha de Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente viu sumir das redes de televisão essas campanhas, né? De preservativo. Eventualmente um carnaval sempre tinha, aí por uma fase pega e some, fica só na subjetividade, ou seja, a gente tem muita informação, todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas na prática parece que ninguém faz se você não ficar ali o tempo todo instigando, falando e massificando. A gente vê uma única campanha, que é uma que um rapaz sobe numa corda bamba, é verdade. E ele sem a faixa ele consegue andar, e quando ele tapa os olhos, que ele fala que a pessoa que não quer enxergar a doença, ele cai. É a única campanha que tem, que é uma busca para diagnóstico. Mas a gente realmente precisa de outras campanhas, debater, discutir a doença com mais clareza para a população, para discriminar. E eu acho que uma coisa importante, eu acho que ninguém é a favor de promiscuidade sexual. Tá. Mas a gente não pode também fechar os olhos ou discriminar o homossexual. Achar que é doença, que vai ter cura, tem que parar com essa besteira. O que as pessoas fazem na vida sexual delas, entre elas, é problema delas. A gente não precisa... se eu tiver eu tenho amigo gay, o cara, o que tem de mais isso? O que ele faz da vida dele é problema dele. Né? Eu não tenho que achar ruim isso. E quando a gente começa com essa história que vem crescendo muito hoje, de discriminar novamente, eu levo toda essa questão sexual para dentro do armário de novo. E eu vou começar a ter mercado negro de sexo, vou começar a ter
tudo na obscuridade. Situações que levam a mais risco. Exatamente, a maior risco. Porque o cara não pode aparecer. Então ele vai buscar isso no submundo. Aí a gente volta lá para Rock Hudson em Hollywood. Eu prefiro morrer trancado em casa lá do que ter a exposição da imagem dele. O cara casa para fazer de conta, mas tem uma vida sexual por trás. Esse é o problema. A gente precisa acabar com isso, com essa hipocrisia. E eu acho que quando a gente conseguir acabar com isso, não é fazer apologia da homossexualidade. Não confundir as coisas de forma alguma. Mas é não discriminar o homossexual. Então, são coisas distintas. Apologia é uma coisa, não discriminar ou aceitar a pessoa é outra coisa. E a gente precisa respeitar. É isso. Isso realmente precisa acontecer. Então, Marcelo, ainda existe a transmissão por transfusão de sangue? Depois de tantos cuidados, de tanto se falar nisso, ainda muito e lembrando raro. O caso clássico do Betinho do Enfio. Né? É muito raro. Naquela época deles, porque não foi quando descobriu a doença. Né? Hoje não tem mais isso, não. Transmissão por transfusão sanguínea pode acontecer se houvesse transfusão braço a braço, mas nos locais onde você tem uma agência transfusional, não tem, não. Acabou-se. E mulher grávida ainda transmite para bebê? Transmite, a gente vem vendo isso. Diminuiu demais. A gente pode dizer que Anápolis hoje, nós estamos até tentando ver, já liguei no Ministério, porque nós temos uma transmissão vertical quase zero aqui na cidade. Nós tivemos um caso só de uma mulher, de uma gestante que veio do Pará e que não tinha feito tratamento. Mas as nossas gestantes em pré-natal na cidade, a nossa transmissão vertical é zero. E a gente está buscando o título de transmissão zero da mãe para o filho aqui. O teste da mamãe ajuda muito nesse sentido. Então a gente vem buscando transmissão zero também para transmissão vertical, da mãe para o filho. Tá, nós sabemos que o programa funciona aqui em Anápolis há muito tempo. É um programa que sempre funcionou bem aqui. O senhor encabeçou isso desde o início da proposta, e eu já vejo isso aqui como uma política de Estado e não como uma política de governo. E isso é uma das coisas extremamente importantes, e por isso que eu acho que a coisa segue bem. O Ministério da Saúde sempre investiu nisso, não é? Uma das coisas que a gente achava muito interessante, verbas, por exemplo, para o programa, na época DST AIDS, hoje IST, eram verbas carimbadas, vinha dinheiro para você comprar um carro para o programa, você tinha que aplicar no programa mesmo, vinha dinheiro para você comprar preservativo para o programa, era para aquilo mesmo, e se você não fizesse isso direitinho, não prestar as contas, você teria vários problemas. O dinheiro voltava, né? Eu não sei se a prestação de contas continua da mesma forma hoje, porque algumas situações mudaram, mas de qualquer forma a gente vê que o programa ele criou músculo, ele incorporou ao longo de décadas. E aqui na cidade, como é que tá? Continua lá na unidade Lyon Fleury? Continua o trabalho nas unidades básicas de saúde? Como que está a ação de vocês hoje? Então, eu acho que a coisa mais importante é que o programa ele tem ações técnicas e não ações políticas. Verdade. Então, o nosso trabalho lá é técnico. Independente de bandeira, quem estiver no governo, a gente faz um trabalho técnico. E a gente vem tentando fortalecer o programa com ações em várias outras unidades, principalmente buscando diagnóstico. O programa hoje o nosso programa, o ambulatório de atendimento especializado, o SAI, foi o primeiro ambulatório do estado de Goiás. O nosso ambulatório foi o primeiro ambulatório a colocar PrEP no estado de Goiás. Nós temos hoje mais de 100 pacientes em uso de PrEP. Nós temos mais de 1.500 pacientes usando medicamento para HIV hoje. Nós temos pacientes com hepatite C alcançando cura em praticamente 100%, com mais de 100 pacientes atendidos. Pacientes com hepatite B. Por trabalho técnico. Eu acho que o programa vem funcionando e vem funcionando bem, assim como vários outros programas, né? Programa de tuberculose, programa de hanseníase, são programas que funcionam muito bem no município. O programa de diabetes está começando a se moldar agora e funcionando plenamente também. Então a gente tem programas excelentes
que trazem muitos benefícios para a população. O Hiperdia, né, o programa de hipertensão do município, funciona bem. Então a gente tem programas muito bons. O que acontece hoje? Hoje nós temos poucas unidades de atendimento ambulatorial. Nós temos muitas unidades de saúde da família, mas poucas unidades de atendimento ambulatorial. A unidade Leão Fleury, antigo Ozego, é uma das poucas unidades e está superlotada hoje, porque com o fechamento do CAIS, muitos médicos foram para a unidade. E nós temos poucas salas para muitos médicos. Então a gente precisa melhorar hoje, ter estruturas para atendimento da população. Então nós temos muitos especialistas contratados, mas poucos locais de atendimento. Não sei qual que é a ideia do prefeito ou de quem vai entrar, mas a gente precisa começar a discutir isso. Uma unidade de atendimento especializado, talvez uma AME, né, que foi solicitado e foi proposta para o município, mas nunca saiu do papel, nunca foi executado, cobrar isso do Estado, cobrar isso das instituições para que a gente consiga aumentar hoje a possibilidade de atendimento. Nós temos os profissionais e não temos como esses profissionais atenderem. Então, Marcelo, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa, mas eu gostaria de abordar um tema aqui ainda. O senhor que é profissional da área, que o senhor está envolvido nisso também há muito tempo, o que está acontecendo, doutor Marcelo? Essa volta do sarampo, com tudo, nós estamos vendo aí São Paulo com um número de casos extraordinário, mais de 20 estados no Brasil já com casos de sarampo. Começou aquela situação lá de Venezuela, de gente que veio da Venezuela para cá, e nós achamos que aquilo, e a coisa tomou uma proporção. Aí a gente... Eu sou da década de 70, como o senhor também, o Guilherme Verano é mais velho um pouquinho do que a gente. Mas vou responder. Às vezes a gente via enfermarias cheias, a gente já falou disso, de sarampo, de catapora, de não sei o quê. Essa coisa acabou. Eu trabalho no hospital hoje que praticamente não tem leitos destinados às crianças pelo perfil do próprio hospital, mas no serviço público também que a gente atua, a gente já não tem muito essa coisa. E agora voltou. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Bom, em relação ao sarampo, a gente tem vários fatores, né? O fator mais discutido é a questão da vacinação. Provavelmente a cobertura vacinal diminuiu e aí com isso o sarampo aconteceu. Mas existem outras possibilidades. Uma outra possibilidade que existe e que parece que acontece é um outro subtipo do vírus do sarampo que está circulando, que é o subtipo 8, que é diferente do subtipo da vacina e que talvez por isso aconteçam casos mesmo em pessoas vacinadas. Uma outra situação que acontece antigamente, mesmo as pessoas sendo vacinadas, você tinha alguns casos de sarampo, e esses casos que aconteciam faziam o que a gente chama de booster natural. Seria um reforço natural da doença. Eu já fui vacinado, eu entro em contato com uma pessoa com sarampo, e minha imunidade eleva novamente. E aí isso me dá uma proteção maior por mais tempo. Então, essa possibilidade também existe. E que agora, com a não circulação do vírus, isso deixou de acontecer, as pessoas passam a imunidade cair ao longo do tempo, e quando chega um caso novo, a pessoa se infecta. Vamos lembrar que os casos que vem acontecendo em São Paulo são casos muito atípicos, são casos que não são os casos clássicos, em pessoas mais velhas e sem muita gravidade. Aconteceram óbito por sarampo, principalmente em crianças menores de 1 ano, que são crianças que nunca foram vacinadas. Aí a doença realmente é muito grave. Mas, no geral, o que a gente observa de qualquer maneira, né, com qualquer possibilidade, seja o subtipo diferente, seja a imunidade natural que cai ao longo do tempo, o controle se dá pela vacinação. Então, só se consegue controlar o surto pela vacinação. E aí a gente precisa fazer com que as pessoas se vacinem. O que a gente observa hoje no país é que poucas pessoas vêm se vacinando, principalmente quando a gente pega o calendário vacinal, o cartão vacinal e a curva vacinal de 0 até 1 ano e meio. Quando a gente pega BCG, qual o percentual de crianças vacinadas com BCG? Normalmente, em Anápolis, ultrapassa 100%. Né? Por que ultrapassa 100%? Porque nós temos crianças que nascem em outros municípios. Que são de outros municípios e nascem em Anápolis. Mas quando a gente observa
Segundo mês, o percentual cai. Então, de 110%, 105%, já está vacinando 92%. Terceiro mês, vacina já 80%. Aí fica 85%, 86% o primeiro ano. Segundo ano de vida, que é entre 1 e 2 anos, isso já cai para 70% de crianças vacinadas. Então, isso é um problema. Então, as mães não estão levando os filhos para vacinar. E aí a gente não tem um esquema vacinal completo. E quando a gente leva isso para a adolescência, que é quando a gente tem chamamento de vacinação para meningite meningocócica agora, acontecendo entre crianças de 11 e 12 anos, isso é menor ainda. A nossa cobertura vacinal para o HPV, na segunda dose, chega a 40%. Meningo ficou mais ou menos nisso. Então a população reclama, eu quero vacina. Quando coloca a vacina, não vai vacinar. Então a gente precisa entender que a vacina não funciona na geladeira. A vacina funciona quando utilizada. E a impressão que a gente tem é que a população fica tranquila, como aquela conversa da AIDS, de saber que tem a vacina. Não, eu não queria fazer, eu quero saber que tem. Então, tendo, tá bom. Só que a doença não espera isso. A doença acontece. A vacina é como um seguro. Eu faço justamente para não precisar de usar. Ou nem imaginar que eu usei. Porque da vacina é diferente. Às vezes você está utilizando sem perceber. Porque você entra em contato com a doença, o seu sistema de defesa te protege, e você nem ficou sabendo. Esse é o objetivo da vacina. Por quê? Eu saber que tem a vacina lá na unidade. Esperar acontecer, doença meningocócica mata em 6 horas. Em 6 horas, não dá tempo de dar diagnóstico. Diminuiu muito. Você lembra disso? É uma coisa trágica. Você atender um paciente com doença meningocócica é terrível, porque o paciente morre na sua cara, sem você poder fazer nada. Nada. Você olha para o paciente, dá o diagnóstico, começa a tratar e já é tarde demais. Ou as inúmeras sequelas que acontecem decorrentes da doença. Então, o que a gente precisa fazer é utilizar as ferramentas que nós temos de prevenção. Fazer a vacina. Essa é a melhor coisa que nós temos para fazer. E falando em fazer a vacina, desde o mês de março desse ano, a gente está vendo a unidade da clínica Vacine lá no shopping. Eu queria perguntar para o senhor o que acontece ali naquela unidade. Vacina mesmo, tem todas as vacinas lá. O porquê de ter levado essa unidade lá para o Brasil Park Shopping? Então, a partir de março desse ano, a gente fez uma modalidade diferente, que é colocar uma clínica no shopping. Várias partes do país já tem essa modalidade, que é buscar toda a facilidade que o shopping oferece para a comunidade. No shopping as pessoas vão, né? As pessoas vão. Não, e é assim, você tem estacionamento mais fácil, você tem horário ampliado. Então, o que a gente buscou foi isso, oferecer para a população um horário diferenciado, funciona de 10 às 8 da noite, de segunda a sábado. Então, horários diferenciados, dias diferenciados, para que a pessoa possa se vacinar. Então, no momentos onde ela não poderia, ela vai até a unidade do shopping e faz a vacina. Foi uma clínica piloto, um modelo que a gente estuda para talvez até ampliar isso para outros shoppings ou outras unidades futuras a serem abertas, aí, quem sabe. Mas a ideia do shopping é essa, oferecer nesse primeiro momento, lá no Brasil Park Shopping, um atendimento com horário diferenciado para as mesmas vacinas que nós temos na vacina do Jundiaí, funcionando no shopping. Então, Marcelo, tanto na rede pública quanto privada, está faltando alguma vacina no momento? Sempre falta, né? Desabastecimento de vacina acontece sempre, com frequência por conta de produção. Hoje, na rede privada, a gente não tem a vacina do sarampo, por exemplo. O consumo foi além do esperado e os laboratórios tiveram que oferecer a vacina para a rede pública também, né? Porque não é só a questão mercantilista, né? A gente precisa realmente atender e os laboratórios ofereceram a vacina para o governo para conseguir controlar a doença. Na rede pública, o que vem faltando é a vacina Penta,
que é contra a difteria, coqueluche, tétano, hemófilos e hepatite B, por uma questão de quebra de, não sei se foi temperatura, alguma coisa no lote da vacina indiana que veio para o Brasil, teve problema, foi recolhida, e o Ministério está buscando resolver esse problema o mais rápido possível, mas já vem se arrastando aí há alguns meses, e parece que isso vai se desenrolar só lá para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Mas a gente espera que se desenrole rápido, porque as crianças estão sem vacinar, né? Nós estamos olhando crianças de 2 meses, 4 meses, 6 meses, que não estão recebendo a vacina e estão sujeitas à doença. Então a gente espera que isso se regularize rápido. Então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez por ter nos permitido esse tempo aqui no canal 14 da NET. Guilherme Verano, mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece sempre a presença esclarecedora, né, trazendo assuntos polêmicos, assuntos que, né, a gente tem que tratar, tem que falar, tem que trazer para a realidade do dia a dia. E isso o doutor Marcelo faz com muita competência, né, independente de ser amigo da gente, mas a competência dele é reconhecida, isso é importante. Ele falou uma coisa bacana aí. Precisamos ter ferramentas, né, instrumentos de modificação. É isso que a gente tenta também, através de pessoas como o doutor Marcelo, todos que a gente entrevista aqui, ser um diferencial para a comunidade da cidade de Anápolis. Eu acho importante esses debates, assim, a gente trazer para a comunidade claramente esses debates, né? Acho que a gente trazer, mostrar para eles que determinados modos são errados ou são corretos, ou trazer para que eles pensem a respeito disso. Eu acho que o que é mais importante é que cada um pense a respeito e tire a sua própria conclusão. A gente precisa parar e com as ferramentas de mídias sociais ficou muito fácil. Eu pego uma informação, não verifico se essa informação é verdadeira e compartilho com milhares de pessoas. Grupos parentes, então, preferencialmente. Para todo mundo. Então, a gente precisa que as pessoas... Eu converso isso muito com as pessoas, muita gente... Porque hoje é assim, ou você é Bolsonaro ou você é PT. Não existe a pessoa que é do meio termo. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, a única coisa que eu quero que eles façam, pensem se a atitude que o nosso presidente tomou está correta ou se está errada. Pensem se a atitude que o ex-presidente tomou está correta ou está errada. Pensem sobre isso, né? E você pode ter coisas boas que aconteceram na gestão anterior, coisas ruins que aconteceram na gestão anterior, coisas boas que estão acontecendo na gestão atual e coisas ruins que estão acontecendo na gestão atual. Então, o que a gente precisa que as pessoas façam é pensar para poder elas mesmas chegar na conclusão. Em relação à doença, em relação à opção sexual, é a mesma coisa. Pensem a respeito disso e tirem suas próprias conclusões. Né? Tá certo. É isso aí. Então tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor Marcelo, José Val e principalmente você, assinante do canal 14 da NET, que pode acompanhar essa entrevista na grade de programação em horários diferenciados e também em nossas redes sociais. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pâmela Rezende, Assessoria e Consultoria, Dojo Wendel Lima Academia de Judô e Instituto de Geriatria de Anápolis. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.